Tá bom. Elas só acontecem porque os elementos químicos eles possuem algumas propriedades, certo? Eu falei para você dos metais, eu falei para você dos gases nobres, né? Eu falei para você dos halogênios, dos calcogênios, o grupo do carbono. Eu falei para Uhum. você dos metais alcalinos do grupo um e do grupo 2 e os outros Isso. metais de transição. Eles são agrupados em grupos, isso a gente já sabe porque a gente conseguiu entender porque eles são agrupados por conta de semelhanças entre si, ou seja, essas propriedades que eles possuem. Então, é fundamental a gente entender primeiro essas propriedades. Eu expliquei logo antes as reações, as ligações, né, químicas, porque Uhum. as ligações químicas você tem uma certa dificuldade para entender por que elas ocorrem, né, e como elas acontecem. Pô, depois que você fala, Eu, não há uma eu certa mesmo? conexão. Oi? O senhor fala eu em geral, as pessoas. Não, como posso dizer? É porque assim, imagina o seguinte, por exemplo, para você compreender um problema de matemática, você primeiro precisa entender conjuntos, né? Conjunto dos Uhum. números naturais, os números racionais, os irracionais, os Isso. números pares, ímpares, ou seja, tudo isso aí. Para você saber o que você pode ou não pode fazer nas operações básicas, né? Soma, subtração, multiplicação e divisão, certo? Por exemplo, um número irracional, você pode sempre multiplicar ele por um número inteiro, que você não vai alterar essa razão, certo? A razão sempre vai permanecer a mesma. Você pode multiplicar em cima e embaixo, a razão sempre vai permanecer a mesma, né? Quer dizer, você altera a razão no caso. Por exemplo, se você tem 6 terços, não, 7 terços, se você multiplicar 7 terços para se tornar divisível por 2, deixa eu ver, 14. Se você multiplicar 7 terços, 3, vamos lá, 7 vezes 3, 14. É. Vamos dizer que você multiplica ele por 2 terços. Não, Hum. 3 sobre 2, né? A propriedade Certo. de divisão, você pega o. Não, você vai multiplicando direto mesmo, não precisa. É divisão que você inverte, né? A multiplicação. Uhum. Por exemplo, você multiplica 7 vezes 12, 14 dividido por 6. 14 dividido por 6, veja. Vamos lá, vou fazer aqui a conta aqui. 14 dividido Era pra estar tá apresentando? por Não. 6. Não, não, eu tô fazendo a conta aqui, só para Tá. exemplificar. 14 dividido por 6 é 2,3, certo? Certo. E 7 dividido por 3 vai dar 2,3. Ou seja, se você multiplicar em cima e embaixo, a razão ela permanece igual, entendeu? Então, Aham. essa é uma propriedade dos números racionais, né? Ou seja, os números que têm uma razão. Sim. Agora, quando a gente está falando de química, por exemplo, eu mostrei para você por que existe as diferenças de ponto de ebulição, ponto de fusão de algumas substâncias, né? A gente falou do Sim. gás carbônico em estado sólido, que é o gelo seco, o açúcar e o sal de cozinha, né? Uhum. Essas propriedades elas só existem por causa das ligações químicas correspondentes, certo? Certo. Mas também tem mais a ver ainda, por exemplo, uma coisa vai puxando a outra em química, como eu falei para você, lembra? Por exemplo, Uhum. quando a gente está falando de um elemento químico, a gente está falando de propriedades atômicas, certo? A tabela periódica ela tem umas propriedades atômicas. Deixa eu pegar uma tabela aqui.
Só um minuto. Aham. Aqui. Essa imagem aqui, peraí. Aí, meu filho, abriu mais. Opa. Vê. Tá fazendo frio aí? Não. Não? Assim, de manhã faz um pouco. Entendi. Mas é só de manhã, depois fica quente. Certo. E aí, em Aracaju? Aqui tá fazendo frio, assim, tá fazendo 20 graus de noite. Pra quem é Ah, acostumado com, deixa eu ver, 30 graus. nossa. É, aqui é 30 graus, 27, 28. Temperatura boa, né? Ó, veja, essas quatro propriedades aqui eu não havia falado pra você, certo? Por quê? Porque as principais, né, que é... Afinidade eletrônica não? Não, a gente não falou, eu não falei isso, não falei sobre não. Nem o raio atômico, nem energia de ionização, nem eletronegatividade, É que eu nem lembro um afinidade. pouquinho, assim, A gente ter passou por falado. alto, vamos dizer assim, né? Ah, Passou por alto. Veja, eu vou até mandar. É porque o meu WhatsApp, sempre quando vai carregar nesse computador, fica uma lerdeza. aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Atômico, energia potencial de ionização. Pronto. Vamos ver aqui, peraí. Ixi, que lerdeza. Meu Deus do céu. Então, a gente tem essas quatro propriedades, vamos dizer, secundárias, né? Dos elementos químicos, certo? Uhum. As principais são número de isótopos, número de elétrons, né? A camada de valência, certo? E número de Isso. nêutrons. Por quê? Porque essas características, né? Por exemplo, isóbaro, isótono e isoeletrônico, né? Elas que definem a capacidade dos elementos serem radioativos, se os elementos têm abundância, se os elementos eles são mais pesados, enfim, etc. Mas essas secundárias, elas são extremamente importantes mais para os químicos do que para os físicos. Por exemplo, o raio atômico, veja bem, veja só, olhe como o negócio é fantástico, certo? Tá certo. Quando a gente tava lá em 1600, 1500, 1700 e tal, os cientistas só Nossa. conheciam no máximo, chuta aí, quantos elementos os cientistas conheciam? 7? Não. No 15. máximo 30 elementos, no máximo. Enxofre, oxigênio, hélio, carbono, deixa eu ver, lítio, fósforo, entendeu? Tem uma tabelazinha e tem Uhum. os símbolos deles, é bem legal, eu vou passar depois a imagem pra você. Tá certo. Só que tem um problema, a tabela periódica ela não existia, então eles classificavam esses elementos de acordo com a teoria dos quatro elementos de Aristóteles, né? Terra, fogo, água e ar. Então o oxigênio era um elemento do ar, mas também poderia ser englobado no elemento do fogo. Fósforo era um elemento do fogo, bom, fósforo pega fogo, né? O lítio também, o hidrogênio era um elemento do ar, mas também poderia ser um elemento do fogo e tal, e assim Aham. vice-versa. E aí quando Não, era tudo Mendeleev... envolvido com isso. Oi? Essa coisa dos quatro elementos. Lembra que a gente falou lá sobre Demócrito, os filósofos gregos lá? Lembro. Ah, pronto. Agora você lembra da teoria dos quatro discursos, né? Uhum. Os Sim. elementos, não os elementos químicos, né? Mas a matéria era dividida em quatro elementos: terra, fogo, ar e água. Entendeu? Isso. E toda a criação, para os gregos, era toda dividida a respeito disso aí. Então, quando Mendeleev, lá em 1800 e alguma coisa, eu sou péssimo de data, não me pergunta,
qual é a data que ele descobriu exatamente, mas quando ele descobriu lá no século XVIII, né? Século XVIII, acho que 18 e 19, enfim. Acho que é 19, né? Isso, 1800 e alguma coisa. Aí ele começou a classificar os elementos de acordo com o número atômico, né? Ou seja, ele dá uma periodicidade às coisas. O que é um período? No caso da tabela periódica. O período é, por exemplo, começa em um, aí vai 2, depois 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ordenadamente, entendeu? Então, Aham. quando você está olhando aqui, ó, você está olhando aqui, ó. Aqui é o que grupo é esse aqui? É, eu não tô conseguindo ver. Você não está vendo? Ah, o seu mapa. O Ok, mouse, o mouse. peraí. Que grupo é esse aqui? É porque assim, Os metais alcalinos. perfeito, grupo um, né? Veja, outra coisa, por exemplo, até 1970, 1980, uma coisa assim. Aí o PAC considerava os grupos como grupo 1A, 2A, 3A, Sim, 3B, 3A, 3B, 4A, 4B, entendeu? sim. 6A, 6B e grupo 8. E grupo 8. Só que tem um problema nessa classificação, entendeu? Dá-se a confundir com o número de oxidação dos elementos. Por exemplo, o lítio ele tem o número de oxidação mais um, né? Que ele perde um elétron e fica positivo. Fica Isso. lítio mais. Não é isso? Aham. Pronto. Aí fica um A, 2A. Mas como assim 2A? Tem um 2B, o 2B também perde dois elétrons e tal. E aí essa classificação era totalmente errada, vamos dizer assim, né? E aí passou-se a existir uma convenção de classificar todos os grupos como grupo um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até o grupo 18, que é o grupo do gás nobre. Então fica muito mais fácil para identificar os elementos assim, através dos grupos já bem definidos, certo? Então, quando você pegar Uhum. uma tabela que tiver a classificação 1A, 2A e tal, isso aí é totalmente descartável. Pode até existir uma Certo. questão no Enem que possa cair dessa forma, né? Grupo 2A e tal. Eu duvido muito nessas novas provas. Mas 10 anos atrás acredito que possa existir. Mas assim, voltando aqui, ó. Esse aqui é o grupo um, né? Veja Isso. o que é o raio atômico. O raio atômico é o tamanho, vamos dizer assim, as distâncias entre um próton e outro, certo? Que aí ele dá o tamanho do núcleo. Quanto mais prótons tiver um núcleo, maior o raio atômico, mais pesado vai ser esse elemento, certo? Como é que a gente Entendi. calcula? Isso aí eu vou fazer depois. A gente vai fazer em outra aula. A gente vai fazer o cálculo, quando a gente estiver começando a estequiometria, a gente vai fazer o cálculo de quanto é em gramas um átomo de urânio, certo? 235. Certo. Ok. Por exemplo, lembra que eu falei para você que as unidades elas são absolutas no sistema internacional? Metro, quilo, segundo, Aham. Sim, é. e a maioria delas derivam dessas três. Para os átomos, isso também é verdade. Porém, como a gente está trabalhando com uma coisa extremamente pequena, certo? Não faz sentido você utilizar quilograma. Pô, o negócio é nem Claro, né? microscópio a gente consegue visualizar, né? Então, não faz sentido 10 a menos 20 quilos de não sei o que lá das contas, entendeu? O peso dele. Então, Aham. a gente precisa transformar uma derivada, por exemplo, a gente, como falar de derivada, a gente está falando de uma unidade que veio de origem da original, certo? Certo. Veio de origem da original, lógico. Que veio de origem Mas eu entendi. para uma, como posso dizer, uma, desculpa aí, Aham. veio como uma simplificação, entendeu? Para facilitar o entendimento.
Por exemplo, Certo. a unidade que a gente utiliza para o peso, no caso peso, eu estou falando errado, porque o peso, a gente está falando massa vezes aceleração, certo? O peso Certo. sempre vai ser uma medida composta, por exemplo, é o seu quilo por metro segundo quadrado, ou seja, a força-peso sempre você está fazendo referência à gravidade do planeta Terra. Mas a massa de um elemento químico, ela é medida em UMA, que é isso aqui, ó. UMA, que significa unidade de De massa massa atômica. atômica, certo? E também, em homenagem ao nosso querido modelista atômico, né? A gente tem essa unidade aqui, Dalton, certo? Em Uhum. homenagem ao nosso químico, físico, ilustre, enfim. E um Dalton equivale. Eu vou procurar aqui agora. Um Dalton. Peraí. Ó, um Dalton. De um Dalton. Veja, eu tenho aqui esse conversor aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e botar aqui. Uhum. Eu vou fechar essa. Eu vou sair dessa aqui. Aliás, eu acho que já dá tempo pra gente fazer isso. Mas assim, eu tenho que ensinar você como fazer isso na mão, né? Vamos dizer assim. Bom, Vai ser preciso fazer oi? Porque assim, Vai ser. um cálculo que é necessário, entendeu? Pra você poder entender quando a gente estiver falando de estequiometria. É muito Entendi. utilizado tanto na faculdade quanto no coisa aqui, ó. Veja. Você tá visualizando aí? Tá, né? Pronto. Ó, um Estou. Dalton. Veja só, um Dalton aqui, ó. Um Dalton, né? Um Dalton aqui, ó. Unidade de massa atômica. Veja que, por exemplo, para um físico, se a gente disser que um Dalton é igual a 1 UMA, ele vai xingar a gente, porque eles gostam muito desse negócio de precisão, exatidão e tal. Então, Ah. veja que aqui tá 0,99999, ou seja, 5 casas depois do zero, dando uma exatidão de 5 casas depois do zero. Então, vamos Entendi. considerar que isso seja um Dalton, equivalente a um Dalton, certo? Então, Uhum. uma unidade de massa atômica equivale a um Dalton. Veja que eles são equivalentes, certo? Então, Certo. por exemplo, quando a gente está falando a massa de um átomo, a gente sempre leva em consideração a massa do próton, né? Então, o hidrogênio ele tem um próton, então ele tem um UMA, certo? Ou um Dalton. Uhum. Percebe? Consegue visualizar essa relação? Então, Então, o Dalton e o ME é a mesma coisa. eles equivalem ao mesmo. Bom, Tá leve em certo. consideração o seguinte: para os químicos, eles são a mesma coisa. Para os físicos, é 0,99999 e é aquele quebrado lá, certo? Então, bom. Aham. Mas para mim, a calculadora vai dar um mesmo, então não interessa. A calculadora bota lá, vai dar a mesma coisa. Então, veja, vamos fazer um cálculo aqui. Aliás, ainda tá. Oxe, ele saiu, foi. Peraí. Ainda tá. Ainda tá Ainda tá o aparecendo. quê? Ainda tá aparecendo a coisa aqui, peraí. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Parar. Pronto. Veja, vou botar agora novamente lá. Olha o cachorrinho aí. É seu cachorro esse, né? Tá lá na sala. Ele é o quê? Que raça é? Vira-lata. Ah, sim. Ó, veja só. Existem, por exemplo, existem algumas periodicidades que elas têm uma certa confluência, né? Por exemplo, o que é confluência? Elas vão na mesma direção, né? Uhum. Perceba assim, ó, a energia de ionização, essa aqui,
Afinidade eletrônica, essa aqui, e a eletronegatividade. Outra coisa, pode ser que em alguma questão ou algum texto, enfim, sei lá, algum livro, enfim, algum lugar você Sim. vai ver esse termo aqui, ó, eletropositividade. Esse termo é completamente errado. Não existe eletropositividade. Por quê? Porque nenhum elétron ele é carregado positivamente. Nenhum elemento ele tem essa capacidade de perder, no caso, de se tornar mais positivo. Ele tem a capacidade de perder elétron, certo? Isso Aham. não é definido ainda cientificamente, não existe um consenso, mas eletropositividade é um termo errado na sua concepção, certo? Por exemplo, o lítio. Eles dizem que o lítio ou o sódio é mais eletropositivo do que o magnésio, porque o lítio ele tem uma capacidade de perder um elétron mais maior do que o magnésio perder dois elétrons, né? Ou perder um elétron. Não, na verdade é o contrário. O magnésio tem uma eletropositividade maior do que o lítio, porque ele perde dois elétrons e tal. Isso é totalmente absurdo, isso é totalmente errado, certo? E eu vou Entendi. explicar por que daqui a pouco. Veja, Aham. a energia de ionização. O que é a energia de ionização? Bom, eu já mostrei esse negócio aqui, agora a gente vai pegar o texto aqui para facilitar a explicação. Deixa eu abrir aqui. Vamos, sem perder tempo. Tá chovendo aqui desde fevereiro, bicho. Nossa, é que tá ao contrário, não chove há um tempão. Tá calor, né? É, calor e seco. É isso que é ruim. Que é isso aqui, velho? Ué, pode ter parecido aqui. Pronto. Então, peraí, o raio atômico eu só vou saber pela distância dos prótons Veja. no núcleo? Deixa eu lhe mostrar aqui, peraí. Tá certo. Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Exibir, manda leitura. Pronto. Ó, veja que isso aqui é do nono ano, certo? Isso aí é para Certo. vocês aprenderem. Caso eu também era para ter aprendido, né? Mas o ensino brasileiro é como é, porque, enfim. Nono ano, isso Certo. daqui já era para todas as crianças do nono ano, certo? 12, 13 anos, saberem disso aqui. Veja. Bom, você tem as propriedades aperiódicas, né? Aumenta, diminui continuamente com o aumento do número atômico e as periódicas. As aperiódicas não interessam muito assim, não tem muita relação. A gente pode ver em outro momento, mas as periódicas é que a gente vai ver agora, porque elas se repetem, né? Com o aumento do número atômico, ou seja, o período, certo? Veja, Aham. as aperiódicas é isso aqui, ó, que a gente vai ver em outro momento, ó. A massa atômica, diretamente proporcional ao número atômico, tá vendo? Valor numérico, número atômico. Ou seja, vai Tá certo. aumentando a massa atômica à medida que a gente vai aumentando o número atômico. Por quê? Porque justamente a massa atômica é relacionada ao número de prótons. Então, se você aumenta o número de prótons, você aumenta a massa atômica e aumenta através do período, né? 1, 2, 3 de prótons, enfim. E aqui a gente tem o calor específico, que é a capacidade para você aumentar 1 grau da substância, certo? Aham. No estado sólido. Por exemplo, o calor específico da água é. Esqueci. Acho que é 1 grau. Não, peraí. O calor específico da água é. Tem uma medida aqui, deixa eu pegar aqui. Uhum. Vamos lá. 4.186 joule por quilo. Então é 4,186 joule por grama. Entendeu? Esse é o calor específico da água. Para você Entendi. aumentar uma Aham. grama
da água no estado líquido. Vamos lá. Variação típica. Número atômico, valor numérico. Isso aqui não diz muita coisa. Mas vamos lá, olha lá. O que é o raio atômico? Veja. O raio de um átomo, essa medida é feita por meio de raio-x, mede-se a distância entre dois núcleos de átomos iguais, vizinhos e tomando-se a sua metade. Veja que eu não falei nada de errado, né? Só que eu esqueci de afirmar que é em relação a dois átomos do mesmo elemento. Por exemplo, por que dois átomos do mesmo elemento? Por exemplo, quando a gente está falando de uma substância gasosa, como por exemplo o oxigênio, certo? Ele tem um oxigênio, o outro oxigênio, uma ligação covalente, né? Então a gente vê a medida desses dois átomos, por exemplo, o raio desses dois átomos é justamente através de um feixe de elétrons chamado raio-x, que é uma radiação que passa entre esses dois átomos, certo? E aí esse vão, né? O que não for detectado vai bater nesse átomo e retornar para o detector. E o que passar entre esses dois átomos, ele vai passar direto para o outro. E assim você consegue determinar a distância intermolecular, intermolecular não, a distância interatômica entre esses dois átomos, certo? Ó, veja aqui, aqui está o raio do átomo e a distância. O raio do átomo é a metade da distância entre um átomo e outro. Você não tem como medir isso em um átomo isoladamente. Então o que é que você faz? Você pega uma quantidade muito pequena de uma substância, utiliza um aparelho de raio-x e aí você consegue determinar qual é o raio atômico dessa substância. E de que forma vai ser usado isso, raio atômico? Então, eu vou te explicar agora. Por exemplo, por que você precisa saber do raio atômico? Lembra que eu falei para você do ácido clorídrico, que é o HCl? Lembra disso? Lembro. Pronto. O cloro é muito maior. Espera aí, só um minuto. Alô? Oi? Diga. Bote. Deu quanto tudo? Não, mas qual o valor do centro lá? É assim. Ixi. Tá bom. Não, tem que levar. Oxe, é doido. Tem que levar o centro mesmo. Não tem problema não. Mas depois me mande mensagem sobre o valor, por favor. Tá. Certo. Tá bom. Minha mulher aqui. Desculpa aí. Então, veja. O átomo de hidrogênio, ele tem um raio atômico muito pequeno. Por quê? Porque ele tem só um próton, não é? Isso. Então, o átomo de cloro, ele tem 17. Então, ele é muito maior. Como ele é muito maior, ele tem uma capacidade, uma carga eletrônica positiva e elétrica também, né? Muito forte ao redor dele, ao redor do seu núcleo. Então isso faz com que a nuvem eletrônica do cloro, por exemplo, tá aqui o hidrogênio, tá aqui o cloro. A nuvem eletrônica do cloro, ela atraia mais o elétron do hidrogênio para perto dele do que o hidrogênio para perto dele, entendeu? Isso faz com que essa ligação covalente, ao invés dela ser uma covalente, vamos dizer, pura, né? Uma ligação covalente sem diferença de energia, por exemplo, isso faz com que ela seja uma ligação que exista uma diferença de polarização, entendeu? Que é o que a gente chama de interação intermolecular. E isso faz com que o ácido clorídrico seja um ácido extremamente forte,
Entendeu? Como assim, diferente polarização? Veja, cargas iguais se repelem. Isso, Cargas diferentes se se atraem, atrai. certo? O átomo do cloro, ele tem 17 prótons. Ele é um átomo mais pesado do que o átomo de hidrogênio, Uhum. né? Como ele tem muitas cargas a mais que o hidrogênio, então ele faz com que o elétron que o hidrogênio está doando para o cloro, ele esteja mais próximo do núcleo de cloro do que do núcleo de hidrogênio. Entendeu? Aham. É por isso que ele é por exemplo, o HCl, né? É uma substância extremamente reativa. Por exemplo, quando você coloca ele dentro d'água, ele começa a fumaçar. Por exemplo, você coloca água dentro do HCl, começa a fumaçar justamente por conta disso, entendeu? Porque há Aham, entendi. uma certa, vamos dizer, desequilíbrio, né? E assim, por exemplo, o que é um dipolo-dipolo? Por exemplo, o cloro induz a eletrosfera do hidrogênio, distorce ela. Eu vou mostrar aqui agora um mapa de potencial eletrostático. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Mapa Tá bom. potencial. Quanto maior for o número atômico, vai ser maior o raio atômico? Sim. Como é? Isso. É isso É? aí. Tá bom. Deixa eu ver aqui, viu? Tá aqui o ógano benzeno. Ah, pronto, ó. Deixa eu pegar aqui. Então é certo falar que, por exemplo, o cloro tem maior raio atômico que o sódio? O cloro. É. Qual é a massa do cloro? Não, número atômico, tô falando. Cara. Não, vamos lá. O cloro está em qual grupo? O, o penúltimo lá, o 17, né? 17, isso. O sódio está em qual grupo? No primeiro? Primeiro. Primeiro, grupo 3, né? Quer dizer, Isso. Uhum. grupo 3 não. Período 3, certo? Período 3 do Ele é o grupo 1. primeiro elemento do período 3. Então, se ele é o primeiro elemento do período 3, o elemento do período 2 mais próximo do sódio é o argônio. Ele tem 5 elétrons. Se ele tem 5 elétrons, aliás, 5 prótons. Se o argônio tem 5 prótons, então o sódio tem 6 prótons. Qual é o mais pesado? O sódio ou o cloro? O cloro. Perfeito. Então o cloro ele tem muito mais capacidade de atrair o elétron do átomo de sódio. Na verdade não é nem isso. A diferença entre um e outro por exemplo, é porque você fez uma pergunta agora que é interessante, porque isso daí vai levar a outros raciocínios sobre a questão de como é o cristal de cloreto de sódio, né? Mas deixa eu só pegar o Ah. potencial e te mostrar para você entender o que eu tô dizendo, certo? Uhum. Ó, deixa eu ver aqui. Cadê? Peraí. Cadê? Peraí. Oxi, minha calculadora. Vamos lá. Aqui. Oxi, saiu. Ué? Cadê? Você saiu? Voltei. Apertou É, sem querer? é, sim, foi. O mouse às vezes dá esses negócios. O que é um potencial, um mapa de potencial eletrostático, né? Isso. Na física, e principalmente na eletrodinâmica, a gente tem a eletrostática, que é o quê? É uma diferença de potencial elétrico. Ou seja, é uma diferença de carga entre uma parte e outra. Lembra que eu mostrei para você um arco elétrico? Lembra do arco elétrico? Sim. Aquilo ali é uma diferença de potencial. Por exemplo, essa parte aqui está positiva e essa parte aqui está negativa. Lá, lembra da chave lá? E aí, como você Uhum. tem muita energia, muita carga, abre o arco elétrico
a energia está passando, né? Abre o arco elétrico e aí ela vai se dissipar no positivo. Ou seja, ela vai continuar o caminho no positivo. Mesmo que ela procure um caminho diferente, né? E por isso que fica aquele jeito lá. Então, Aham, entendi. oi? Não, entendi, sim. Pronto. Aí veja, aqui a gente tem um mapa de potencial eletrostático, ó. Quando você vê isso, no caso, isso deveria ser ensinado na escola, velho. Isso deveria ser ensinado no ensino médio, porque isso explica perfeitamente o que é uma ligação química. Veja, aqui a gente tem o ácido fluorídrico, né? Aqui o ácido fluorídrico, ó. E aqui o ácido clorídrico, certo? Aqui a gente tem o NaCl, ó. Veja aqui, ó. Aqui o NaCl. Perfeito? Ok, Tá vendo? perfeito. Pronto. Toda vez que você vê um elemento vermelho, por exemplo, um elemento vermelho não, um lado vermelho, Certo. significa que há uma carga parcial positiva, ou seja, um deltazinho, uma carga parcial positiva muito forte nesse elemento. Por quê? Ele é um metal, e Aham, ele vai ter uma capacidade maior de perder esse elétron, certo? certo. Veja que aqui ó, a gente tem uma área vermelha, uma área azul. Isso significa que essa região aqui de fronteira é uma região muito forte, certo? Você tem uma interação eletrostática muito forte. Perceba, um lado está vermelho, o outro está azul, mas você veja aqui, ó, uma região onde há uma gradiente de energia, entendeu? Quando você tem um gradiente de energia, por que gradiente? Porque vai de várias fases, assim, por exemplo, você tem uma diferença muito grande de potencial energético. Então, Sim. várias fases aqui, ó, você sai do vermelho, vai para o amarelo, verde, até chegar no azul. Isso indica uma diferença contínua de energia muito grande. Então, essa região é uma região que tem uma ligação extremamente forte. Por isso que o sal ele só funde a 1500 graus, né? Ah, Entendeu agora? E aqui a aham, gente tem o HF, ó. O HF, ele tem quatro prótons, quatro prótons, quatro elétrons. Então ele é um elemento muito pequeno, mas quatro prótons em relação quatro. Peraí, não são só um nove? minuto. Ué, Flúor, número atômico. Se não me engano é 5, é 9, na verdade. é nove. É. Então o sódio ele tem 12. Ele tem 11 na verdade. Confundi. Desculpa aí. Então, o flúor, então o elemento que tem 10 é o argônio e o sódio tem 11. É. Veja, Tá bom. o o flúor ele tem 9 prótons, então 9 ele é um elemento mais leve do que 17, concorda? Uhum. Então ele tem menos capacidade de atrair o hidrogênio para perto dele. Veja que essa reação aqui, ela é uma reação eletrostática, aliás, é uma reação covalente, mas ela é uma reação covalente extremamente fraca. Veja aqui, ó, você tem aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo aqui a região fronteiriça aqui, ó? Ou seja, Tô vendo. quanto mais curta for essa faixa aqui, ó, mais forte é essa reação. Ou seja, a carga negativa ela está muito dispersa nessa região aqui, ó, Entendi. entendeu? E Aham. aqui você veja que o fluxo está parcialmente positivo, ou seja, ele está quase como que doando um elétron para o hidrogênio. E é por É, isso que o ácido fluorídrico ele é um ácido fraco comparado ao ácido clorídrico, certo? entendi. E aí isso tem a ver com ponto de fusão, ebulição também? Exatamente. Eu vou lhe mostrar que o ácido fluorídrico tem um ponto de ebulição menor do que o ácido clorídrico. E até a acidez, a força ácida desses ácidos é diferente, certo? Veja Aham. aqui agora, ó, você veja que a carga negativa está muito mais próxima do átomo de cloro, aqui ó, tá vendo aqui ó, essa região? Sim, tô Ó, vendo. seja que tá Sim. verde, Mais parte amarelo, verde. ou seja, ele nem tá vermelho, Amarelo. não tem carga parcial positiva aqui.
Aqui existe uma polarização, certo? O átomo de cloro, ele é tão denso e tão forte, assim, a carga positiva dele, a carga positiva, como posso dizer, o raio atômico do átomo de cloro é tão grande em relação Sim, ao átomo de hidrogênio. O hidrogênio só tem um próton, né, e um elétron, então ele é é muito pequeno. minúsculo. Quando eles estão compartilhando um elétron cada um, né, para formar essa ligação covalente, Uhum. então há essa interação intermolecular entre o elétron do hidrogênio, o átomo, o raio atômico do cloro está puxando muito mais para perto dele o elétron de hidrogênio do que o hidrogênio puxando o de cloro. E é por isso que fica dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Entendi. E quanto à sua outra pergunta, que você havia perguntado sobre a questão do sódio, né? Do cloro e tal. Quando a gente fala de uma substância iônica, né? Por exemplo, a gente está falando de uma substância iônica que é o cloreto de sódio, né? Você tem Na+, sempre vai ser assim, ó. Na+, Cl-. A representação real dessa substância não é NaCl, cloreto de sódio. Isso a gente faz para identificar o composto, né? O nome do composto. Mas cientificamente, como está acontecendo uma reação iônica, esse composto deve ser representado, deveria no caso, eu acho que deveria ser assim, deveria ser Uhum. representado como Na mais Cl menos, sempre, entendeu? Sempre. Mesmo quando for só para representar. Mas também uma das formas de se representar, né? Eu acho que deveria ser uma das formas, como dizer, obrigatórias, mas ela não é. Você não precisa, porque é de conhecimento geral. Bom, deveria ser que o sódio perde um próton e o cloro doa um elétron, certo? Quer dizer, Uhum. o sódio perde um elétron e o cloro recebe um elétron. Então, veja, a gente está falando de atômico, ó. Deixa eu pegar agora aqui, colocar na No apresentação. NaCl, é isso? Oi? É, a ligação iônica tem muito a ver com a átomo. Também, também. É porque essas propriedades elas explicam é, como essas reações elas ocorrem, entendeu? Hum. Antes era a preocupação dos químicos e dos físicos era com o modelo atômico. Só que essas particularidades, principalmente, por que essa reação ocorre? Por que a água ela é paramagnética? Por que isso? Por que aquilo? Aí você tinha que propor novos modelos para explicar essas particularidades, entendeu? Coisa que os Certo. modelos anteriores eles não conseguiam fazer. Por exemplo, Uhum. aqui, ó, o raio atômico, ó, o segundo maior gás, o segundo maior gás da tabela periódica, o segundo menor gás da tabela periódica é o hélio. Mas quando a gente já pula do hélio para o lítio ele tem um número atômico maior, quer dizer, um raio atômico maior do que o hélio, entendeu? Você veja, ó, o hélio ele tem um raio atômico menor do que o átomo de lítio. Tá vendo aqui, ó? Uhum. E aí você aumenta isso quando você vai da direita para a esquerda e de cima para baixo. O elemento que tem o maior número atômico, o maior átomo, o átomo que tem o maior raio atômico é o frâncio, que é esse aqui, ó. Uhum. É o maior de todos, assim, É, certo? ele é um elemento extremamente denso, né? Uhum. E radioativo também. O césio está acima dele, né? O césio foi o Sim, tá. elemento que teve aquele desastre aqui no Brasil e tal. Aí você vê aqui, Desastre. ó, o hidrogênio, ó, ele é maior, o hidrogênio tem um raio atômico maior do que o átomo de hélio. O átomo de hélio é o menor gás da tabela periódica, em questão de raio atômico. O Uhum. lítio, ó, o lítio ele tem maior raio atômico do que o átomo de flúor, certo? E o raio iônico, que a gente vai falar depois, né? Quando a gente já estiver falando de ácidos e bases,
que vai ser importante Raio para isso. iônico? Caramba. Por quê? Quando você perde um elétron, você perde um elétron ou ganha um elétron, seu raio atômico aumenta. Concorda? Sim, Por mesmo quando você quê? perde um elétron. O raio iônico, como a gente está falando, por exemplo, o átomo de lítio ele fica muito menor e, por exemplo, o sódio, né? O átomo de sódio Sim, fica muito menor e o átomo de cloro fica muito maior quando ele recebe um elétron da ligação iônica. Entendeu? Então vejam aqui, entendi. ó. Eu vou explicar em outra aula, quando já estiver falando sobre ácidos de base. Veja, quando o átomo origina um íon, verificamos que. Eu disse que eu vou falar em outra aula, mas já está aqui embaixo. Veja, átomo neutro, ó. Átomo neutro. O que é um átomo neutro, Alexandre? É quando os elétrons e prótons estão iguais, em Eles mesma são quantidade. exatamente a mesma quantidade. É, não tem Perfeito. carga. Você tem um átomo neutro, ele é maior do que o cátion. O que é um cátion? Cátion é o que perde elétrons, né? É o que perde um elétron ou Que mais, perde, né? perde um elétron mais e assim Isso. fica carregado O positivamente. átomo de sódio, ele tem um raio atômico maior do que o íon sódio, porque ele perdeu um elétron. Ah, Então ele é sim. muito menor. É Aham. isso aqui que está dizendo, ó. Tá vendo? Então, os cátions ficam com um raio Os menor. cátions são menores do que seus átomos respectivos. Ou seja, Entendi. lítio, sódio, potássio, carta, rubídio, cédio, frâncio, eles são menores quando eles perdem um elétron do que quando eles estão neutros, né? O átomo Aham. neutro é menor do que o ânion. Veja, o ânion recebe um elétron, ele tem um raio atômico maior. E quando a gente está falando de raio atômico, a gente está falando de tamanho atômico, ou seja, eletrosfera e núcleo, certo? Mas isso é um pouco estranho, porque o que é levado em consideração não é o próton, o raio Não é atômico? só o próton. Não? Não é só o próton. Nesse caso, não. Por quê? Ah, tá. Porque o próton, é como eu havia falado para você, veja, é como eu estava falando para você. O raio atômico ele Sim. aumenta por conta do próton, dos prótons. E ele varia da direita para a esquerda, ele aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo na tabela. Aham. Mas é como se a gente estivesse considerando um volume, né? Vamos dizer assim. Mas o raio atômico é quando Sim. a gente está fazendo consideração do ponto um ponto no núcleo, um ponto central no núcleo para a eletrosfera, né? Ou a nuvem eletrônica, vamos dizer assim, entendeu? E isso faz com que o raio seja desse tamanho. Na verdade, eu havia falado errado que era só consideração ao próton, né? Na verdade, você leva em Entendi. consideração o próton, mas não só o próton, porque a reação química ela faz com que esse raio ele possa variar, né? Porque algum elemento pode perder elétron ou pode ganhar, entendeu? Sim. Uhum. Veja, o raio atômico de um cátion é sempre menor que o de seu respectivo átomo. Veja aqui, ó. Ele é mais, Sim. ele perdeu um elétron, tá com 10 aqui. Aqui ele tem, oxe, aqui tá errado, era para ele ter 11. Tá Ué. errado aqui. Mas enfim, o raio atômico de um ânion é sempre maior que o do seu respectivo átomo. Ou seja, aqui o número atômico do cloro, mas ele não Isso. é um cloro só. Ele não é somente um cloro agora. Ele é um ânion cloro. Veja, ânion Isso. cloro. Recebeu um elétron. Isso. Ou como a gente chama, cloreto, né? 18 elétrons. O raio atômico dele é maior. É porque assim, ele está falando aqui raio atômico, mas não é raio atômico. A gente chama de raio iônico. Mas isso não, Ah, tá entendeu? certo. Não Ok. considere como se fosse uma verdade, assim, ele está errado, enfim, não. É Opa. porque existem alguns professores que não conhecem algumas nomenclaturas, entendeu? Aham. Então Entendi. veja, você conseguiu entender a questão do raio atômico, do raio iônico, você conseguiu compreender isso aí? A gente pode Consegui. passar para o outro conteúdo? Podemos, podemos. Pode? Uhum. Pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui ó. O que é energia? Bom, antes de falar de energia,
Meu Deus do céu. A gente fala de energia. Eu preciso trocar de mouse, não é possível. O que é uma energia? O que é energia? Assim, não precisa pensar muito não, mas assim, pra você, o que é energia, né? É o que preciso para fazer um trabalho, sei lá. É, na verdade, potencial é a capacidade para se realizar um trabalho, né? Ou seja, Sim. a natureza, ela sempre está em movimento, né? Aham. A gente está respirando aqui agora, mas está passando bilhões e trilhões e, sei lá, quadrilhões de átomos de oxigênio numa movimentação gigantesca que a gente nem sabe, não tem nem condição de ver o tamanho dessas coisas, né? Muito Então, complexo. e quanto mais quente for a temperatura de um lugar, por exemplo, aqui no litoral a gente tem 30 graus, chega a 33, 34, então você tem mais movimentação ainda de vapor de água, de gases e tal, e Sim. etc. É por isso que a Uhum. gente tem ventos de 40 quilômetros, 50 quilômetros, dependendo do dia, dependendo do mês. Agora, você congelou, fez? Travou aqui. É, tá me vendo, tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Pronto. Voltou ao normal. Veja, energia de ionização é, deixa eu só acender a luz aqui rapidinho. Aham, tá bom. Agora ficou melhor. A gente está falando sobre energia ou potencial de ionização, né? Os átomos por exemplo, sem serem os átomos de gases nobres, né? Eles são Uhum. inertes na natureza. Hélio, argônio, acho que é rubi, não, argônio, xenônio, neônio, e o outro eu não sei o nome porque ele tá na nova tabela que foi reconhecido, né? Já são cinco. Hélio, argônio, neônio, xenônio, radônio. São seis agora, na verdade. Cinco. Hélio, argônio, xenônio, neônio, radônio. Eu, Seis. É, seis. Seis? hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, Criptônio, radônio xenônio. e oganessônio. Isso, é. Oganessônio. Pronto. Esse Oganessônio. último aí eu não sabia, não sei o nome, porque a tabela que eu usava não tinha essa atualização ainda. Ah, Mas tá. enfim, todos eles estão presentes na natureza inertes, ou seja, eles estão em sua forma, como posso dizer, atômica, né? Eles não formam gases bimoleculares, como o oxigênio, o gás hidrogênio, o gás nitrogênio, o gás, deixa eu ver, hidrogênio, qual é o outro? O gás flúor, o gás cloro, entendeu? Então eles não possuem, como posso dizer, um potencial de ionização muito alto, né? Porque eles são extremamente inertes. Já comparados aos elementos do grupo 17, certo? Sim. Flúor, cloro, bromo, iodo, astato, se não me engano, eu acho que é astato. Eles têm um potencial de ionização extremamente altos, certo? Certo. Por que eles precisam, vamos dizer assim, por que eles possuem esses potenciais? Para que as reações químicas elas possam acontecer. O elemento, eu acho que o segundo elemento mais abundante da Terra, sem ser a água, eu acredito que deva ser o sal. Ou deve estar o terceiro, o quarto elemento mais abundante a substância mais abundante da Terra. Porque a água do mar, meu querido, a água do mar é um negócio assim fantástico. Por Você quê? pode estar em qualquer lugar do mundo, vai estar exatamente na mesma concentração de sal. A não ser que você esteja no Mar Morto ou em alguma região costeira que tenha rochas sedimentares extremamente grandes
E aí você pode ter uma variação de outros sais, cloreto de potássio, cloreto de alguma Aham. outra coisa. Mas o NaCl, você pode estar em cima da superfície da Terra, no caso, você pode estar na praia. Você pode estar na praia e ali está cheio de sal. Você vai lá para as profundezas do abissal, lá no abismo, lá, a concentração é a mesma. Entendeu? É um Entendi. negócio assim extremamente fantástico. E se não fosse assim, se isso não fosse Isso tem a ver verdade, por ele ser um elemento muito. não, veja, se isso não fosse verdade, Sim, quando você mergulhasse lá naquele abismo lá gigantesco, que você vê aqueles bichos gigantescos lá, aquelas coisas monstruosas, aqueles bichos feios, sim, aquelas coisas maravilhosas, aqueles peixes lá gigantescos, sim, sim. você ia ver placas e placas e placas e placas de cristais de outros Cloreto sais, de precioso. outras coisas, entendeu? Mas a concentração permanece a mesma em qualquer lugar do mundo que você for. Só que existe uma certa diferença. A qualidade da água não é a mesma em todas as regiões do mundo, porque você tem uma coisa chamada recifes de corais. Os recifes de corais, eles são responsáveis pela filtragem da água. Eles são animais, né? Isso. Eles comem micro-organismos, esses micro-organismos produzem bactérias, essas bactérias produzem outras coisas, essas outras coisas vão produzindo outras coisas e essas outras coisas vão tornando a água cristalina, maravilhosa, como as praias de Fortaleza, Alagoas, Paraíba. Menos aqui em Ah, tem muitos Sergipe. recifes de corais? É. Menos aqui em Sergipe, porque a gente não tem recife de corais. A Ah, nossa praia é muito rasa. Vamos dizer assim, não tem rocha, entendeu? entendi. Aham. E eles gostam muito de rochas. Eles se instalam em rochas. Por quê? A rocha vai durar. Eu vou morrer, você vai morrer. Seu 10. Deixa eu ver, 10. Centésimo, milésimo, sei lá das quantas. Vai morrer e ainda vai estar lá. Então, Aham. o NaCl, ele tem uma importância na vida das pessoas. Ele não é só para salgar a nossa comida, né? Se o mar ele não Certo. fosse salgado, não existiria vida na Terra. Bom, segundo a teoria da evolução, né? E então, se ele não fosse assim, se o mar não fosse salgado, por exemplo, água doce, toda vez que tem chuva, ela muda a concentração dela do pH, certo? Ou ela fica mais básica, alcalina, né? Ou ela fica mais ácida. Sim. Isso faz com que haja morticínio dos peixes. Isso já aconteceu lá em Mato Grosso. Teve um rio que simplesmente aconteceu alguma coisa, um desequilíbrio total e estava cheio de peixe morto lá. Mas o que E causou isso aí, meu Deus? é um aumento do pH. O peixe não aguenta. Por exemplo, o pH do peixe, o ideal é entre 5 e 7,50, Aham. 7,70 por aí, entendeu? Aliás, 7,5, 7,9. 90 porque é uma medida que você pode colocar uma outra casa, né? Mas 7,9, 8, É um aí pH mais 7,81 e neutro. tal, entendeu? É porque assim, o pH ele é uma escala logarítmica, né? Então você tem até a segunda casa decimal, uma precisão, vamos dizer assim. Então, Uhum. o que acontece quando a gente está falando de energia de ionização, né? O átomo de cloro ele tem um potencial de ionização extremamente alto, certo? Veja que é muito fácil de remover um elétron do átomo de cloro do que doar, do que doar um elétron para o átomo de lítio. É mais fácil tirar um do átomo de cloro do que doar para um de Não. lítio? Não? É mais fácil você doar, aliás, você receber eu confundi, escrevi. Ficou confuso, pera. Recebeu de cloro do que de O lítio. átomo de cloro recebe o elétron. É porque essas coisas às vezes me dão um nó na cabeça. Veja,
É mais difícil um átomo de lítio receber um elétron do que o átomo de cloro doar um elétron. Ah, Por quê? Porque o átomo de cloro, ele não doa elétron, ele compartilha. certo. Porque se não fosse assim, não existiriam ligações covalentes. Entendeu? Aham. Por exemplo, o hidróxido de sódio, que é o NaOH, deixa eu só fazer uma pesquisa aqui. Tá certo. Eu posso ir só um instante rapidinho? Pode sim. Já volto. Pronto? Ei. Ah, meu Deus. Paciência. Mas eu vou dizer, viu? Esse negócio de Voltou. ficar clicando errado. Cadê? Pronto. Acontece, né? De vez em quando isso. Então, o que é energia de ionização, né? A remoção do primeiro elétron, que é o mais afastado do núcleo, requer uma quantidade de energia denominada de primeira energia de ionização, certo? Certo. Então, o átomo recebe energia e aí elimina esse elétron. Veja aqui, ó. A energia necessária para remover um ou mais elétrons de um Peraí. átomo solar. Oi? Eu. Certo. Eu acho que eu perdi um pouco o fio da meada, porque Certo. Vamos lá. não tava falando Eu não estava falando, não. do cloro, que se não fosse por causa dele, não teria ligações covalentes, alguma Não. coisa do tipo. Veja. A energia de ionização do cloro ela é muito alta. Por isso ele recebe elétrons, certo? O que é ionização? É quando Sim. um átomo deixa de ser um átomo neutro e passa a se tornar negativo. Por exemplo, o flúor, o cloro, o bromo, eles têm energia de ionização extremamente altas, certo? Entendi. Isso não significa dizer que o átomo de lítio, sódio e potássio do grupo 1, eles não possuem energia de ionização, mas a energia de ionização deles é extremamente positiva. Eu vou explicar aqui, peraí. Energia de Porque ionização. eles ganham elétrons? Eu vou lhe explicar, calma. Tá bom. Sódio. Veja. A energia de ionização do sódio, né? 406 kJ. Oxi. Peraí. Tá. 406 kJ por mol. Certo? Uhum. Certo. Bom, deixa eu digitar aí pra você. 406 406 kJ por mol. kJ. Ou seja, a energia é relativamente alta, né? Mas quando a gente está fazendo em consideração ao cloro, ó, 1251 kJ por mol. Então, a gente faz essa referência de energia de ionização de um elemento e do outro
para a gente referenciar qual é o que vai perder e qual é o que vai doar elétrons. Aliás, eu disse a mesma coisa. E o que vai receber elétrons, entendeu? Aham. Então, quem desses aqui é o que vai ganhar elétrons e o que vai doar? Só levando em consideração os valores que estão aqui, certo? Eu acho que o que vai do. Peraí. Não. Ganhar é o maior, 1251, e quem vai doar é o menor, 406. Pronto. O de 406 é o sódio e o de Sim, 1251 é o cloro, entendeu? Então, o cloro ele tem uma energia de ionização maior do que o átomo de sódio. Então, isso significa que ele terá a capacidade maior de atrair os elétrons para sua nuvem eletrônica do que o átomo de sódio, entendeu? Por entendi. isso, o átomo de sódio, por ter uma energia de ionização muito pequena. Peraí, deixa eu só pegar uma água aqui. Tá bom. Oi, viu? Ixi, dá uma coceira na garganta ficar falando, bicho. Quando tá assim. Então, o que acontece, ó? Veja, veja, veja assim, ó. Quando você lê se você estiver estudando um assunto, você pegue o conceito do que está descrito ali e tente entender o significado desse conceito. Vamos repetir, ó. Energia potencial de ionização. A energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso, certo? Lembre-se também o seguinte: você não tem como saber, através de nenhuma medida, como acontece o processo de formação do NaCl, certo? Você tem a reação, né? Tem a reação ácido-base, hidróxido de sódio mais HCl, que é o ácido clorídrico. Quando você junta os dois, a reação ela é tão rápida, mas ela é tão rápida que ela é quase como se fosse instantânea. Você não tem nenhum equipamento no mundo que consiga medir isso. Então, essa, Sim. desculpa, essa questão, por exemplo, da energia de ionização, ela diz respeito a uma simplificação, ok? Ok. É uma teoria de como isso ocorre, é uma definição que é uma convenção, vamos dizer assim, certo? Certo. Mas por que eu estou explicando isso? Porque você não tem como medir isso, como é que acontece a transformação do cloro, a transformação do sódio, a velocidade, quanto tempo perde, entendeu? O elétron Aham. e tal, você não tem como saber isso. Mas a definição mais simples é essa aqui. Um átomo de cloro no estado gasoso, isolado, certo? Para ele perder um elétron, ele tem uma determinada energia, que é essa daqui, 1251. O átomo de sódio em estado gasoso, você veja que já estou fazendo uma idealização, certo? Ou seja, para Entendi. o átomo de sódio estar no estado gasoso, você tem que imprimir muita energia no sistema. Você tem que colocar muita energia para ele sair de líquido, para depois ir para gasoso. Tá conseguindo compreender isso aí? Sim, aham. Então, como ele não. Então, se essa energia for muito alta,
vai ser maior capacidade de De receber elétrons. receber. Receber. Receber, tá certo. Então, veja aqui, ó. O magnésio, ó. Aqui tá dando magnésio, tá vendo? Aham. Para o magnésio perder dois elétrons, a energia, por exemplo, aqui, ó. Primeira energia, segunda energia. O magnésio perder um elétron, ela é um valor. Para ele perder dois elétrons, ela é um valor ainda maior. E geralmente a gente considera que a energia de ionização do magnésio para ele perder um elétron, né? No caso, eu estava falando do cloro. No cloro é o contrário. Eu peço até desculpa. No cloro é o contrário. Não é ionização, não. É afinidade eletrônica. Tá vendo que o Ah, negócio tá certo. confunde? Ionização, a gente está falando de átomos que tendem a perder o elétron, certo? Perder. Tá Isso. certo. Mas é por isso que você vai da direita para a esquerda, entendeu? O maior potencial de ionização está no grupo um, entendeu? Aqui, ó. Entendi. Cadê? Ó, tá vendo? Cadê? Peraí. Mas devia São estar aqueles aqui. que têm maior capacidade de perder elétrons. Na verdade é assim, ó. Aumenta de cima para baixo e da esquerda para a direita, certo? Mas Ah, tá veja, certo. então, na Então, verdade flúor, o que cloro, tem o maior potencial de ionização é. Peraí, tem coisa é o errada hélio. aqui. Eu vou procurar depois ver se isso está Tá correto bom. mesmo. Mas assim, quando você tem um átomo de magnésio, por exemplo, um átomo de sódio, o átomo de sódio ele tem essa energia aqui, ó, 406. Perceba, 406. É o contrário do que eu estava falando. Esqueça tudo aquilo que eu falei e vamos falar agora novamente o que está Tá correto. bom, Eu tá estava me bom. confundindo. Aham. Veja, o átomo de sódio ele tem 406 kJ por mol, então a energia é muito pequena para ele perder um elétron, entendeu? Certo. Aham. Já no caso do cloro, ele tem uma energia de 1251, então é muito maior do que o átomo de sódio. Então ele não perde um elétron, ele recebe um elétron. É o contrário, entendeu? Ficou confuso. Peraí. Veja, a gente está falando aqui de energia de ionização. Eu confundi com afinidade eletrônica. A Sim. afinidade eletrônica é quando o elemento ele tem uma capacidade muito grande de atrair elétrons para si, que é no caso do cloro. O cloro ele tem uma capacidade de atrair o elétron para si. Lembra que eu mostrei o HCl, né? Eu mostrei lá o Sim. HCl. Então ele atrai muito mais o elétron de hidrogênio para perto dele. Por quê? Porque ele tem uma afinidade eletrônica muito grande, entendeu? No caso Certo. da energia de ionização, é quando a gente está falando de um átomo metálico positivo, ou então um átomo que tem essa tendência de perder elétrons, no estado gasoso, e aí ele perde esse elétron nesse estado gasoso, ele perde esse elétron no estado gasoso e fica positivo. Veja que é o contrário do que eu havia dito. Peço Então desculpa o cloro não novamente. tem essa coisa de energia de ionização. O quê? O cloro não tem energia de ionização, Na já que verdade, ele o cloro tem uma recebe. energia de ionização. Todos os elementos eles possuem essas mesmas propriedades, certo? Só que como eles possuem propriedades diferentes, por exemplo, o cloro ele tem uma energia maior de ionização do que o sódio. Então, pelo fato do cloro ter uma energia de ionização maior, ele não perde elétrons, entendeu? Ele não Entendi. perde elétrons. Era o contrário do que eu estava falando. Vamos lá, vamos entender isso aqui, ó. Ó, a energia de ionização, a primeira energia de ionização, ela é menor do que a segunda. Um átomo de magnésio, ele tem uma energia de ionização, deixa eu pegar aqui. Ó, veja que o átomo de magnésio, ele tem ainda uma energia de ionização bem próxima da do cloro, de 738. 738 kJ, certo? Aham. A segunda, deixa eu ver aqui, a segunda energia de ionização do magnésio é 1450. Cara, é maior do que a do cloro, entendeu? Aham. Mas os compostos de magnésio, eles acontecem. Hum, MgCl2, MgF2, MgBr2, entendeu?
Eles ocorrem, Entendi. eles são fáceis de serem criados. Só que tem um porém. Esses compostos, eles têm uma particularidade. As ligações, por exemplo, MgF2, ela não é totalmente iônica. Ela é, em certo ponto, covalente. Há Sim. um compartilhamento de elétrons pelo fato de que o magnésio tem uma energia muito alta, então ele não perde esse elétron, entendeu? Ele Aham. compartilha. É meio como se ele compartilhasse os elétrons. Mas Ah, com relação ao cloro, como eles têm uma energia de ionização muito próximas, é iônica, é uma energia, é uma ligação iônica, predominantemente iônica, entendeu? É meio confuso isso para entendi. você entender, mas assim, não é aquela coisa perfeitinha. Ah, é totalmente iônico, esse aqui é um átomo de metal, esse aqui é um halogênio, então vai ser uma ligação iônica. Não é bem assim, não é bem assim, certo? Então, Legal. a gente está falando de energia de ionização, você veja que o básico é isso, a energia de ionização segunda é maior do que a primeira, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima na tabela. Então, o átomo de maior energia de ionização é o hélio. Vamos ver se isso é verdade? Se o hélio ele tem uma energia de ionização muito grande e por que que ele tem uma energia de ionização muito grande? Vamos lá. Tá bom. Tá certo. Ó, chuta aí quanto é que é a energia de ionização do hélio. É, Tá, para tá ser bem maior acima. tem que ser 1.700 quilojoules por mol. Oi? Para ser a maior tem que ser 1.700 quilojoules pelo menos, porque já falou do magnésio que tem. 1700. Veja, a do hélio, só do hélio, certo? Hélio. É o menor átomo da tabela. 2500. 2372. Que Cara, isso? ele nunca vai doar um elétron. Nunca na galáxia ele vai doar um elétron. Entendeu? Nunca o Entendi. hélio vai ficar positivo. Mas ele fica. Existem compostos de hélio. Existem compostos de xenônio. Ué, mas não é inerte? Inerte na natureza, mas não no laboratório. Entendi. Entendeu? Aham. Existe um composto chamado isso aqui, ó. Pera aí. Difluoreto. Deixa eu dizer o nome aqui. Difluoreto de xenônio. Deixa eu pegar aqui difluoreto de xenônio. Difluoreto. Olha, parece até que tá me ouvindo essa porcaria. Ele é usado em quê? Vamos lá. Ele é usado. É... Deixa eu ver. Farol de xenônio. Farol. O farol não é só o gás mesmo. Ele é o gás excitado. Mas assim, o difluoreto de xenônio ele é um anticorrosivo. É um agente extremamente Anticorrosivo. anticorrosivo, caro e muito difícil de produzir. Mas ele existe. Vamos ver qual é a energia de ionização do xenônio, certo? Deve ser 2.400. 2000. E lembra que eu falei pra você? Aumenta de baixo pra cima, né? Ah, é, então é menor que a do hélio. Certo. É isso aí. Então o hélio ele tem a maior energia de ionização da tabela periódica. Caramba. 1170 kilojoules, cara. Nossa. Ele perde elétron. Na verdade, ele não perde, ele compartilha, né? Essa reação Isso. de fluoreto de xenônio, ela é quase como se fosse covalente, vamos dizer assim.
Uhum. A primeira ionização dele é 1170. A segunda, vamos ver aqui a segunda. Peraí. Acho que nem deve ter procurado ionização. A segunda é 2046, muito pequeno. O do Hélio já foi para 5.000 na segunda, facinho, entendeu? Então ele tem essa capacidade, ou seja, os gases nobres, por eles terem energia de ionização muito baixa, lembra que eu falei para você? Os modelos atômicos não explicavam essas características. Ah, os gases nobres são totalmente inertes e tal, e etc. Aí a energia de ionização explica. Entendi. Explica porque alguns compostos de gases nobres, eles acontecem, eles ocorrem, entendeu? Aham. Então, partindo desse pressuposto, agora a gente vai falar sobre afinidade eletrônica, né? Mas é estranho, porque é estranho, tem uma energia de ionização tão alta, mas na natureza ele é encontrado inerte? Exatamente, porque, por exemplo, ele é encontrado inerte porque ele está sempre lá em cima, Lá em cima? Como assim? lá Entendi. na estratosfera, lá onde ficam os Ah, gaviões e tal, ou então entendi. numa mina, sei lá, numa caverna, confinado e tal, entendeu? Aham, Agora, entendi. eu não sei dizer, assim, naturalmente como é que acontece, entendeu? Se ele sofre reação e tal, porque essa não é a minha área de estudo, né? Porque aí a gente tá falando de química ambiental, né? Por exemplo, o CF6, eles tinham essa capacidade, né? De ionizar o ozônio, alguns gases e tal, entendeu? E aí você tinha uma, uma relação entre eles, entendeu? Mas assim, eu não sei explicar perfeitamente para você. Eu posso pesquisar e depois posso passar para você, mostrar para você. Tá bom. Então, a afinidade eletrônica ou eletroafinidade, né? Depois a gente vai passar para a eletronegatividade, que é uma coisa totalmente diferente também. Uhum. É a energia liberada quando se adiciona um elétron a um átomo isolado no estado gasoso. Ó, veja que é o inverso da energia de ionização, ó. Tá vendo? O átomo metálico, ele recebe energia e doa um elétron. O átomo que é que tem uma afinidade eletrônica muito grande, como no caso o cloro, ele doa, ele recebe um elétron e libera energia. Entendeu? Certo. Veja aqui, ó. Não definimos a afinidade eletrônica para os gases nobres. Por quê? Porque eles não têm essa capacidade. Certo? Essa capacidade de receber elétrons, né? Na verdade, eles têm essa capacidade, mas não é definido para eles, entendeu? Mas Certo. vamos lá, vamos ver se isso é verdade. Vamos pesquisar aqui afinidade eletrônica hélio. Ó, aqui está dizendo que é ligeiramente negativa, xenônio. Também está dizendo que é ligeiramente negativa. É pouca tendência. É nessa questão que está a diferença. Por exemplo, a energia de ionização é quando um elemento doa elétrons, certo? Mas a afinidade eletrônica é o contrário, é quando ele recebe e libera energia. No caso dos gases nobres isso não acontece, entendeu? Entendi. E não há definição clara para eles, justamente por eles terem essa inércia. É exatamente assim que a gente diz que eles são inertes na natureza, porque eles não têm afinidade eletrônica, entendeu? Entendi. Então, aqui ó, aumenta de baixo para cima e da esquerda para direita. E para nesse grupo aqui, ó. Ó, veja que o cloro tem maior afinidade eletrônica que o flúor, tá vendo aqui? Tô vendo. 3,33, 3,61. A afinidade eletrônica do cloro é maior que a do flúor. Tá, isso a gente já sabe. Tá bom. Mas, e quando a gente está falando de um elemento em que ele gosta muito dos elétrons dele, ou de atrair os elétrons para ele, né?
que isso representa? Isso a gente está falando da eletronegatividade. Lembre, não confunda, ó, a afinidade eletrônica, ela é a capacidade ou a energia liberada quando um elétron entra na eletrosfera, certo? Isso. Isso é a afinidade eletrônica. A eletronegatividade é o contrário. É a tendência que um átomo possui de atrair elétrons para perto de si quando se encontra ligado a outro átomo de elemento químico diferente numa substância composta. A gente não está mais falando de átomos isolados. A gente está falando agora de moléculas. Entendeu? Entendi. Moléculas. Então, quando a gente está falando de eletronegativo, um átomo eletronegativo, né? Ó, lembra que eu falei para você? HF tá aqui, ó. Lembra do potencial eletrostático? Tá aqui, ó. O par de elétrons é Ah, mais tá, atraído tá pelo certo. flúor. Ó, esse parzinho aqui, ó. Isso aqui é uma ligação química, certo? O Aham. flúor é mais eletronegativo que o hidrogênio. Não só, veja, é porque no ensino médio vocês não têm o que a gente tem na graduação, né? Ele, por ser maior do que o átomo de hidrogênio, ele é mais eletronegativo, ele tem um raio atômico maior e ele tem uma tendência de uma capacidade ou polarizabilidade, que é a capacidade de indução, né? Por exemplo, você puxa o elétron que está mais perto do átomo de hidrogênio para mais perto do átomo de flúor. Ele induz esse elétron a se aproximar. Lembra o magnetismo, né? Carga positiva, carga negativa. Então, você vai se aproximando até um tempo que você vai ter Aham. uma fronteira ali, né? Então, é exatamente isso que acontece. A nuvem eletrônica do flúor induz o elétron do hidrogênio a se aproximar muito mais perto do núcleo do flúor, certo? Sim, Os não metais são os elementos químicos mais eletronegativos. A eletronegatividade é inversamente proporcional ao raio atômico. Isso aqui é importante, ó. A eletronegatividade é inversamente proporcional ao raio atômico. O tá elemento certo. menos eletronegativo da tabela periódica é o frâncio. Por quê? Porque o frâncio. Tá chovendo, né? O frâncio, ele é o elemento com maior raio atômico da tabela periódica. Consequentemente, pela expressão que está aqui, ele é o elemento menos eletronegativo. Então ele tem menos capacidade de atrair os elétrons para perto do seu núcleo. Então ele tem muito mais capacidade de doar esses elétrons quando ele for fazer alguma reação química com o átomo de flúor, etc. e tal. Fluoreto de frâncio. Na verdade Então, é o França é o que tem estrôncio, na verdade. a Cadê menor o... É frâncio. eletronegatividade. Eu tava falando... Não, é estrôncio. Então no frâncio não tem. Acho que não tem. Vamos ver. Aí, fluoreto de frâncio. Você falou o quê? Eu não entendi. Desculpa aí. O França é o que tem a menor eletronegatividade. Exatamente. Ó. Aqui, ó. A pesquisa aqui, ó. Menos eletronegativo. Oxi. Como assim? Menos eletronegativo? Tá errado. O Césio e o Frâncio, na verdade. Tem até uma tabela melhor aqui pra visualizar. Pera aí, viu? Bom, segundo o que está descrito aí, né? Mas existem algumas variações. Por exemplo, aqui, ó. Essa tabela aqui, ó. Tem a tabela da eletronegatividade, ó. Césio. Cadê? Não entendi. Frâncio. Aqui. Bora, meu filho. Aparece, pelo amor de Deus.
Se for pra eu ver a tabela, eu não tô conseguindo ver. Eu Porque tô, tá. eu tô pegando ela aqui. Pode Ah, mostrar. tá bom. É porque tá sempre tabela muito baixa. É. Cadê? Cara, eu preciso comprar uma tabela profissional, não é possível. Eu preciso arrumar uma tabela profissional. Porque ficar procurando essas tabelas é um negócio. Uma tabela profissional? Como assim? O que é isso? Uma tabela profissional, por exemplo, o químico ele precisa de uma tabela profissional. É a tabela que você vai deixar no laboratório, então que você vai utilizar. Ah, Por exemplo, o matemático usa entendi. uma régua profissional. O que é uma régua profissional? É uma régua que ela tem, por exemplo, ela é de metal, entendeu? Aí ela tem umas marcações extremamente precisas. E aí você não vai, por exemplo, você não vai traçar nada no fio dela. Aham. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, peraí. Ah, tá aqui não. Tá em outro lugar, não lembro daqui tá não. Bom, e aí você consegue traçar e tal, entendeu? Sem quebrar os traços, os traçados e tal. Entendi. Mas deixa eu ver, peraí. Que ela tem todas as informações que eu preciso, entendeu? Uhum. Deixa eu ver aqui. Hum, vou pegar essa aqui mesmo. Ó, você vê que é bem próximo assim, deixa eu ver se eu consigo visualizar aqui. O 0,8. Ó, vamos lá. O que é eletronegatividade? Né? A capacidade do átomo atrair para si os elétrons em uma determinada ligação química. Né? Ok. Então, veja, a gente tem aqui ó, o cloro, o cloro 3, o flúor 4. O flúor é o mais eletronegativo da tabela periódica. O frâncio, ele tem 0,7, 0,8. O césio também, 0,7, 0,8. Entendeu? Aham. Eles É o têm. menos Eles são os eletronegativo. menos eletronegativos da tabela periódica. O césio e o frâncio, eles têm um raio atômico extremamente semelhante. Mas eu acredito que o frâncio, ele tem um raio atômico muito maior do que o do césio, certo? E Aham. os dois, eles são extremamente radioativos, certo? Justamente pelo fato de Certo. serem extremamente pesados, né? Quanto mais pesado Uhum. for o elemento, dependendo das condições, ele é radioativo. Então, oxente, cadê esse negócio? Não tá aparecendo não. Agora vai. Ó, relatividade e inversão interproporcional ao raio atômico. Tá vendo aqui? Meu Deus do céu, tem uma tabela aqui já. Apareceu agora. Já tinha uma tabela eu procurando a porcaria. Ó, Ué, você pode dar Ctrl Shift T que aparece de novo, ué. não entendi. Ctrl Shift T aparece a guia que fechou acidentalmente. Não, já tá aí, é porque eu tava procurando, né? Ah, entendi que você fechou a tabela que ficou procurando um tempão. Não, é porque eu tava procurando uma tabela, você já tava aqui, tá vendo? Ó, Ah, tá certo. veja esses elementos. Veja esses elementos aqui, ó. O Eu césio, acidente. ele tá dizendo aqui que é 0,8. Aqui o frâncio 0,7. Percebeu? O frâncio é o menos eletronegativo. É o que tem o Sim. maior raio atômico e o menos eletronegativo, certo? Aham. Então ele tem menos capacidade de atrair elétrons. Percebe que há uma Ela... relação entre uma coisa e outra? Entendeu agora? Sim, Como o frâncio ele é extremamente grande, imagine, por exemplo, o sistema solar. Vamos pensar o sistema solar, né? O Sol, ele é grande. A Terra, ela é grande. Imagine a Lua. A Lua é um elétron em torno da sim, Terra. O Sol, ele está muito distante, né? A Terra tem mais capacidade de atrair a Lua para perto dela do que o Sol pela distância. Isso é por causa do tamanho, o raio de aproximação entre esses dois corpos, né? Vamos dizer assim. Isso se dá também no núcleo do elemento.
O frâncio é 200, cadê? 200 e quanto? 235? Cadê? Eu acho que é, peraí. Número atômico frâncio. Número atômico. O número atômico do frâncio é 87, né? Uhum. O raio atômico, raio atômico frâncio. Pronto, o número atômico do frâncio que é 87, é massa atômica do frâncio. A massa atômica do frâncio é 223, cara. 87, Caramba. então são 87 elétrons mais perto dele, entendeu? O último elétron, como ele é do grupo 1, o último elétron está muito distante, 87, tá vendo? Tô vendo. 87, então ele não tem condições de atrair para si esses elétrons Ele fica muito muito mais longe, perto né? dele, entendeu? Por isso que ele é o menos eletronegativo da tabela periódica e ele é extremamente doador, ele doa bastante esse elétron, ele tem essa capacidade de doar muito rápido esse elétron, entendeu? Entendi. Ah, e lembra que eu falei para você, eletropositividade? Esse Lembro. conceito aqui é totalmente errado, não vamos falar sobre ele e não faz sentido, porque se a gente já falou sobre eletronegatividade, não existe essa questão de eletropositividade. Ou existe energia de ionização, ou existe eletronegatividade. Não existe eletropositividade. Não há como você contar essa questão, entendeu? E essa Entendi. daqui a gente vai falar em outros momentos, volume atômico, ó. Não, sim, só para eu tentar entender, confirmar se eu entendi. O Não quê? existe porque. Porque é o É, seguinte, ela é um conceito, ela é um conceito errado. Porque, ó, vamos lá, o que está dizendo aqui? É a tendência que para os átomos cederem elétrons. Existe, é porque assim, no Brasil, ah, veja, ah, deixa eu pegar aqui, viu? Eletropositividade, negatividade, electronegativity, deixa eu ver. Pronto, electropositivity. Deixa eu pegar aqui agora. certo. Não tem. Não, na verdade tem, né? Mas assim, não deveria ser considerado. Mas digamos que pelo fato desses esses elementos eles serem extremamente eles terem essa tendência de terem uma eletronegatividade muito pequena, né? Menor do que esses aqui, ó. Então eles têm uma tendência a doarem elétrons aqui, ó, tá vendo? Grupo um, grupo 2, eles têm a maior tendência de doação de elétrons. Mas isso não faz sentido, porque quando a gente fala de energia de ionização, a gente já está considerando que eles têm essa capacidade de doar esses elétrons, entendeu? Entendi. Então, é exatamente por isso que não deveria ser considerado. Tanto é que tem alguns livros de química inorgânica, principalmente no curso superior, que não fazem mais menção a esse termo. Esse termo ele foi cunhado para o português de uma forma errada, ele foi traduzido, né, de certa forma, de uma forma errada, vamos dizer assim, entendeu? Eletropositivo, não existe elemento eletropositivo, ou existe elemento eletronegativo, ou existe elemento com potencial de ionização baixo, entendeu? Aham. E aqui a gente tem a densidade, que é a relação entre a massa e o volume, né? Ponto de fusão e evolução, tem a relação aqui. E isso a gente vai falar sobre na próxima aula, tá certo? Tá bom. Ah, Eu vou então é certo mandar. falar que Oi? é totalmente contrário à energia de. É contrário, não. A de A energia, ionização a e a de eletronegatividade, né? A eletronegatividade. eletropositividade seria o oposto à eletronegatividade, mas
se você está falando se você já tem eletronegatividade, não faz sentido você fazer menção a um termo chamado eletropositividade, né? É meio como É, se fosse só uma abstração, entendeu? Mas assim, eu considero, não sei se isso pode cair em prova, a gente pode até dar uma olhada, eu vou dar uma olhada depois da eletropositividade, eu vou procurar esse termo. E aí a gente vai dar uma olhada, ver se tem, se cai nas provas e tal. Mas assim, considere como se esse termo fosse um termo errado, porque se existe eletronegatividade, então não faz sentido você falar sobre eletropositividade. Porque nas ciências, principalmente na física e na química, por exemplo, a gente tem a definição do que é calor. Calor é transferência de temperatura de um ponto, ou seja, de um material para outro. Isso se chama sim. calor. Ou seja, a diferença de temperatura ou gradiente de temperatura de transferência de um corpo para outro. Isso a gente sabe que é calor. Mas e frio? Frio a gente não tem uma definição. Por quê? Porque frio é ausência de Ausência do calor. calor. Entendeu? Tá. A gente tem uma definição para luz. A luz é uma onda eletromagnética. Ela também pode ser uma partícula, a Entendi. depender do espectro eletromagnético. Mas e o escuro? O escuro é a ausência de luz. Então a Da gente não luz. tem como definir o que é isso daí. A gente tem eletronegatividade, a gente consegue definir eletronegatividade, mas a gente não tem como definir fisicamente o que é eletropositividade, entendeu? Então é meio como se É existisse esse mesmo, faz problema, sentido mesmo. entendeu? Aham, É mais ou entendi. menos isso. Eu tô esperando aqui carregar o WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, assim, pra alguma pergunta, alguma coisa assim. Tá, peraí. Faltou também eu lhe dar as outras duas aulas que eu ainda não havia enviado, né? Sobre potencial de redução e tal, oxidação. Ah, sim. Uhum. Acabou, deixa eu pegar água aqui, só um minuto. Tá bom. Pronto, pode falar. Hã? Pode falar. Você Ué, tinha falar o dúvida? quê? Não, na verdade não tinha dúvida, não. Certo. Então a gente se encontra. É porque assim, a gente precisa adiantar um pouco, né? Se você puder ter aula 2 horas no sábado, o que você acha? Pode Você ser, pode? sim. Aham. Que aí a gente vai 2, 3, 4, 5, né? Porque aí a gente consegue adiantar também uma parte de física, né? Tá Como bom. é que tá sendo as suas aulas de física? O professor tá acelerando muito? Como é? Tá acelerando, não. Tá indo num ritmo calmo, assim, Qual é tranquilo. o assunto que tá agora? Você pode me dizer? É... Tá em eletrostática, falando de campo elétrico e Pronto, campo força elétrico, elétrica. né? Pronto, Aham. aí a gente vai dar prosseguimento ao que a gente havia estudado nas aulas passadas, certo? Tá bom. Se não me engano, foi campo elétrico também. A gente ia chegar em campo É, elétrico, sim. eletrostática, não Aham. é isso? Isso. Pronto. Então, até sábado, às 2 horas, eu espero você. Tá bom. Ah, aí semana que vem é quarta ou quinta-feira? Na quarta-feira, porque a partir da quinta-feira eu vou começar agora a ter aula, entendeu? Tá bom. Eu vou começar a ter aulas, beleza? Tá certo. Então é Valeu. na quarta-feira. Então, até quarta-feira. Tá, Tá. tá, tá tudo certo, né? Quarta-feira você pode ter aula, então, né? Posso, sem Pronto. problemas. E é o seguinte, quando a gente chegar na metade do assunto, é, eu vou pedir, se você puder também, né? Claro. Eu vou pedir que você me disponibilize 4 dias pra gente fazer simulado, certo? 4 dias? Como assim? Por exemplo, é, nesses 4 dias, 1 hora de simulado, entendeu? Eu vou Tá bom. passar uma prova pra você, eu vou selecionar algumas questões e você vai responder. E aí, no outro dia, aí eu vou colocar novamente, porque é o seguinte, é,
fazer uma prova simplesmente não é só você chegar e responder de acordo com o que você coisa. É uma questão de treino também, entendeu? Tá bom. Lembra que eu passei para você antes de você ir para as férias, algumas questões e tal? Porque Lembro. eu queria que você demonstrasse para mim a questão de competência, entendeu? Por exemplo, a capacidade e habilidade de raciocinar, desenvolver o raciocínio para poder resolver a questão e associação do conteúdo e tal, e tudo isso aí. Agora a gente vai Entendi. ter uma outra competência. A competência vai ser desenvolvimento de técnicas para responder às provas, entendeu? Gestão Ah, de ok. tempo, controle controle emocional no caso da prova e tal, entendeu? E Aham. aí eu vou avaliar assim como é que é a sua resposta, quanto tempo você responde, como é que você responde cada questão e tal, porque não faz sentido a gente só ficar fazendo revisão aqui, né? A gente Entendi. tem umas metas para cumprir, certo? Tá bom. Mas aí eu vou avisando a você e aí você vai se preparando, enfim, se você não puder, a gente pode fazer, se você puder também à noite, em À algum noite? momento. Eu só vou pedir 1 hora ou 50 minutos, que é o mínimo para se fazer uma prova, entendeu? E aí eu vou estar fazendo essa prova junto com você. Eu vou responder essa prova junto com você, entendeu? Por exemplo, você vai responder a prova, aí eu vou corrigir a prova na hora seguinte, no dia seguinte. E no Entendi. outro dia vou fazer outra prova e aí eu vou corrigir a prova, entendeu? Uhum. Que aí a gente vai explicando, já aplicando o que a gente já estudou aqui tranquilamente, Tá ok? certo. Beleza, então. Até sábado. Esse, será que podia me enviar esses slides do. Vou mandar. Tá bom. Vou mandar esse slide agora. Deixa eu ver, é porque tô carregando aqui o WhatsApp. Ah, tá bom. Tá certo. Vou mandar aqui, vou mandar agora. E eu também vou mandar outros vídeos